nossa ementa aqui. Semana passada nós trabalhamos aí aquela parte introdutória, apresentação do Colab e tal, apresentação do ambiente, mostrei para vocês algumas questões lá da alocação de memória, de disco, de processamento que ele faz, né? Que traz aí muitas vantagens em trabalhar nessa plataforma online, nessa plataforma em nuvem. Né? Conhecemos também as variáveis, como criar variáveis, os tipos de variáveis, né? Como atribuir valores às variáveis. Fizemos algumas operações básicas, né, de soma, de divisão, enfim, algumas operações matemáticas básicas. Conhecemos as estruturas de dados, as listas, operações com listas, né, como inserir valor em uma lista, excluir valor de uma lista, localizar valor por meio do índice e tal. Conhecemos os dicionários, as tuplas, os conjuntos. Eu vou até dar uma repassada no dicionário aqui, que eu estava olhando aqui, eu acho que eu fui muito sucinto na parte que eu falei do dicionário. O dicionário é um tema interessante que a gente acaba usando bastante no dia a dia. Então, vou dar uma repassada nele aqui. E aí depois a gente vai entrar no controle de fluxo, instruções condicionais, o if, o elif, o else. Vamos trabalhar com loops. Dois loops, os principais são o for e o while, e também compreensões de lista. Essa compreensão de lista é uma parte super bacana, que você consegue fazer várias coisas em uma simples linha de código. A princípio, um primeiro olhar, ela é um pouco chata de entender, mas depois eu acho que conforme ela vai entrando no seu dia a dia, na sua rotina, você vai se familiarizando com o formato dela, tá bom? Acho que a gente entra em funções hoje também, definição, chamada de funções, né? Igual eu falei na aula passada, a função é um trecho de código que você pode reaproveitar. Então, há algumas rotinas que você repete muitas vezes e não há necessidade de se inserir essa rotina todas as vezes que você vai trabalhar com ela. Né? Então, você pode criar uma função e você simplesmente chama essa função, que pode estar salvo no seu próprio código, pode estar salvo em outro artigo, um outro arquivo à parte, enfim. E é bem bacana, torna o código um pouco mais enxuto, mais legível, mais amigável. Tá? Vamos trabalhar também com os argumentos, valores de retorno das funções, o escopo das variáveis, né? Você pode definir uma variável dentro da função ou fora da função. Tudo isso interfere aí no funcionamento dela. Tá? E aí na aula seguinte a gente trabalha com bibliotecas, manipulações de dados, usando pandas e tal. Essa é uma parte que eu gosto bastante, mas não vai entrar nessa aula ainda. Que é a manipulação de dados, uma questão bem bacana. O pessoal até perguntou na aula passada, né? É possível trabalhar com bases de dados grandes? Acho que foi essa a pergunta no Python. Sim, é muito interessante, ele é muito rápido para trabalhar com bases de dados grandes, né? Assim, eu não sei o que quer dizer grande para vocês, mas eu trabalho de maneira geral com bases com 1 milhão e meio de linhas, né? De registros, de observações, e ele trabalha de maneira muito rápida com isso, né? 1 milhão e meio de linhas uma base de dados relativamente grande que você não consegue abrir nem no Excel. Né? É uma base que você precisa de um programa à parte mesmo para trabalhar. Tá? Mas se vocês tiverem alguma sugestão, eu coloquei para a gente trabalhar com bases do IPA Data, dados do iFinance e tal, mas se vocês tiverem curiosidade de trabalhar com alguma outra base de dados, né, traga aqui para a gente, né, coloca aqui no chat. Quem sabe, se não precisar de um final de semana inteiro para trabalhar com essa base, for uma base tranquila de se trabalhar, quem sabe a gente não importe essa base e trabalhe com ela aqui, tá? E o mesmo serve para a questão da automação, que o pessoal comentou na semana passada, na aula passada, na terça-feira, né?
se era possível automatizar algumas rotinas no próprio Colab, né? E eu respondi que sim, mas que é mais fácil automatizar no próprio sistema local, tá? Se quiser trazer qual tipo de rotina você quer automatizar, não lembro quem fez a pergunta, traz aqui para a gente tenta fazer um exemplo aqui focado nessa dúvida de vocês, que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Teve uma outra pergunta que não foi respondida na própria aula, que foi a respeito, foi uma pergunta um pouco mais fora do que a gente trabalhou na aula, que foi a respeito de como transferir valores de uma carteira física, né, SafePal, de criptomoedas, né? Aí, no caso, a pessoa perguntou sobre a USDT, né? O USDT é aquela moeda, criptomoeda do da Binance que reflete o dólar, se eu não me engano, ela acompanha o dólar. É uma o que se chama de stablecoins, se eu não me engano. Né? Como transferir ela de uma carteira física para a carteira da Binance. Não é difícil. Tá? Você só tem que entrar lá na sua conta da Binance. Lá você vai fornecer o endereço de origem, o endereço de destino, tá? E você consegue fazer isso de maneira bem simples, tá? Se não der certo, entre em contato com o suporte deles lá. A Binance tem um suporte bem bacana lá por e-mail, por chat, e eles vão te orientar como transferir esse dinheiro de uma carteira para outra, tá? De uma carteira física para uma carteira digital, alguma coisa assim. Se eu não me engano, a SafePal é uma carteira física, né? Mas tranquilo, tá? Se não der certo, retorna a pergunta lá ou entre em contato comigo lá no LinkedIn que eu te ajudo. Tá bom? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui aquele Google Drive que a gente estava usando. Deixa eu abrir aqui o Google Drive. Google Drive. Google Drive. Curso UFBA. Pessoal, essa edição do curso que a gente está fazendo, nós fizemos também o ano passado, tá? Quem tiver curiosidade, algumas aulas, não são todas, mas algumas aulas, as primeiras aulas estão no YouTube. Tá lá no meu YouTube, tá? Depois, se quiser também, eu posso transferir para o YouTube do PPG Conte. E aí, se vocês tiverem curiosidade, na ocasião, a gente usou uma outra plataforma, que foi uma IDE, na realidade, que foi o Spider. Tá? O Spider é bem bacana para se trabalhar também, mas assim, qual que é a desvantagem dele para uma aula, né? Para uma aula introdutória? Você precisa instalar, né? E aí a gente acabou esbarrando um pouquinho nessa questão de fazer instalação no computador local e tal, enfim. E a gente achou que isso daria muito trabalho e optamos por usar o Colab nessa aula. E lá foi bacana porque a gente, se eu não me engano, a gente trouxe toda uma parte introdutória, mas bem voltada à econometria. Tá? Chegamos a entrar se eu não me engano, regressão linear e tal. Eu não sei se essa parte está gravada, mas trabalhamos com regressão linear, modelos de painel, modelos multinível, trabalhamos também com séries temporais, usando Arima, Sarima, Sarimax, foi bem bacana, tá? Algumas aulas estão gravadas lá, quem tiver curiosidade, entra lá e dá uma olhada. Ó, então, entrei aqui naquela pastinha que a gente criou, curso UFBA, vou criar aqui a nossa aula de hoje e já vou compartilhar com vocês aí para vocês acompanharem. Então, aula 21/11. E o que seria bacana a gente dar uma repassada? Eu vou dar uma repassada na questão do dicionário hoje, porque eu acho que eu fui muito sucinto na aula passada, e o dicionário é um tema bem bacana que a gente acaba usando bastante no dia a dia, principalmente quando você está trabalhando com
com treinamento de modelos e tal, hiperparâmetros, essas coisas todas, é bem bacana usar o dicionário, né? Então, o dicionário ele é uma estrutura de dados no Python que ele armazena valores impares. Você tem uma chave, né, e você tem o seu valor. Tá? Ele é ideal para situações em que você precisa acessar os valores com base em identificador único, né? Então, você tem lá sua chave única, né? Que pode ser um texto, pode ser um número, né? Mas que não necessariamente seja um índice numérico igual você coloca lá na lista, né? Na lista, quando você quer acessar um item de uma lista, você coloca lá lista frutas e coloca entre colchetes o índice dela, né? Eu quero acessar a fruta no meu índice 2, tá? No caso é a terceira fruta, né? Lembrando que o índice começa com 0. Aqui no dicionário não, no dicionário você coloca o valor da chave, né? E ele te mostra, né? Então, vamos criar aqui um dicionáriozinho rápido. Meu dicionário. Eu posso criar um meu dicionário aqui. Dicionário. E o dicionário, você não trabalha com colchetes igual a lista. Você trabalha com chaves. Tá? E aí, cada item do dicionário tem um par de valores. Né? Então, você tem lá a chave 1 e o valor 1, por exemplo. Eu quero colocar mais valores. Isso aqui você pode importar de um outro sistema, de um arquivo e tal. Eu tenho um dicionário muito grande, como é que eu faço? Tem que digitar manual? Não, você importa ele, transforma esses dados em um dicionário aqui por meio do próprio Pandas. Tá? Chave 2, valor 2. Chave 3, valor 3. Beleza? Então está criado aqui o meu dicionário. Tá? Por exemplo, eu quero mostrar o valor da chave 2 do meu dicionário. Então, eu digito aqui meu dicionário. E aí sim eu vou usar o colchete. Tá? E digito aqui a minha chave 2. Tá? Então, quando eu passo aqui o meu dicionário com o parâmetro entre colchete chave 2, ele vai me mostrar o valor 2. Tá? Então, vou aqui dar um play, vou apertar Shift Enter e ele vai me mostrar aqui valor 2. Tá? Ele é muito rápido, tá? Então, se você tiver um dicionário relativamente grande, vai buscar um valor e vai trazer para você. Tá? Para remover itens, por exemplo, eu acho que eu cheguei nessa parte, né? Por exemplo, eu quero remover a chave 2. Tá? Então, eu vou passar aqui o meu dicionário e vou simplesmente falar que eu quero deletar essa chave. Tá? Então, deleto a chave 2. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o meu dicionário, ele tem o seguinte. Esse aqui é o meu dicionário, chave 1, valor 1, chave 2, valor 2, chave 3, valor 3. Vou deletar a chave 2. Tá? Então, deletei a chave 2, o meu dicionário aqui deixa de ter, obviamente, a chave 2. Tá? Eu acho que basicamente é isso. O dicionário ele é muito flexível, né? Se você quiser inserir um outro item aqui, o meu dicionário vai passar a ter dados de um aluno. Meu dicionário, eu quero inserir uma chave chamada aluno. Tá? Então, aluno. E posso passar aqui o nome do aluno, né? Entre aspas, por ser um texto. Né? Então, aluno José. Então, ele criou lá no dicionário, deixa eu ver aqui, a chave aluno com o nome José. Tá?
Ah, eu quero, por exemplo, alterar o nome desse aluno porque o nome está errado. Então, eu vou colocar José Erasmo Silva. Né? Então, ele vai criar essa chave, né? Ou recriar, ou alterar essa chave, que já está criada, com o nome completo. Tá? Então, eu venho aqui, olho, e vai aparecer aqui o nome completo. Tá? Ah, eu quero criar agora uma chave com o curso que esse aluno está. Eu acho que a gente fez isso com lista, né? Então, estou fazendo agora no dicionário. Então, meu curso é ciência contábeis, né? Então, se eu entro aqui, eu tenho lá essas chaves aqui que não servem para nada e tenho o nome do aluno, o curso no qual ele está matriculado, tá? Ah, vamos apagar essa chave 1 e a chave 2 para ficar mais bonitinho. Beleza, apaguei aqui a chave. A chave 2 não existe, ó. Deu um erro de chave aqui, né? A chave 3 na realidade, né? Aí o meu dicionário ficou só com o nome do aluno e o curso. Beleza? Então, o dicionário é isso. Se surgir mais alguma dúvida sobre o dicionário, vocês me avisem. Ô, Marqui, deixa eu aumentar. Eu vou aumentar aqui a tela, tá? Mas vou aumentar o meu zoom aqui, ó. Pronto, ficou bom. Ficou bom para mim também. Então vamos agora para as instruções condicionais. Né? O que são as instruções condicionais? É o if, o else, e agora a gente tem o elif também. Né? O elif é quando você quer colocar um outro if dentro do if, mas você não quer criar aquela estrutura hierárquica. Né? Então você não tem um else e não tem um outro if, aí você tem o elif, né? Que é uma mistura dos dois. Né? Para que servem essas instruções condicionais? Elas permitem que um programa tome decisões, né, com base em condições lógicas. Né? E para que serve isso? Né? Nem sempre todas as linhas do nosso programa elas são executadas. Tá? Então, assim, muitas vezes é mais interessante você decidir quais partes do programa devem ser executadas com base em uma condição. Né? O if é um se, né? Se alguma condição. Né? Então, a base dessas decisões, ela consistirá em expressões lógicas, né? E essas expressões lógicas que permitem representar escolhas do seu programa. Tá? A execução lógica, a execução condicional de parte do programa, ela é um dos fundamentos de programação. Tá? Ela não existe só em Python, né? Ela existe lá no C, no C++, ela existe lá no Pascal, enfim, ela existe em outras linguagens de programação, e inclusive com esse mesmo nome. Né? Estrutura muito parecida. Né? Então, são essas estruturas condicionais que vão permitir o seu programa funcionar de forma diferente, dependendo dos valores inseridos pelo usuário. Tá? Ou seja, em outras palavras, essas condições elas servem para selecionar quando uma parte do seu programa deve ser ativada ou quando ela deve ser simplesmente ignorada. Tá? Qual que é a estrutura básica do seu controle de fluxo ou das suas instruções
condicionais, né? A estrutura básica, a estrutura básica é como se você fizesse uma pergunta para o seu programa. Se condição, então eu vou executar esse bloco de código. Se outra condição, esse aqui eu não estou em linguagem de código, tá? Eu estou fazendo um algoritmo aqui só para a gente entender e vocês verem como é simples, né? É mais ou menos da forma que a gente pensa que a gente escreve aqui no Python. Se outra condição, eu vou executar esse bloco de código. Se não, eu vou executar essa outra parte. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos traduzir isso aqui para a linguagem de máquina para vocês verem como é simples. Então, se é if. Tá? Condição não pode ser escrita assim. Por quê? Porque é uma variável e as variáveis elas não podem ter acento. Tá? Se condicão, então vou executar essa parte. Se outra condicão, é o elif que eu uso, eu vou executar essa outra parte. Se não, eu vou executar essa parte. Aqui a gente já tem um código da maneira que ele deve ser utilizado. Tá? Ele só está sublinhando aqui essa variável, por quê? Porque ela não foi definida, né? Ela não existe ainda. Então, condical is not defined. Ela não existe ainda, por isso que ele está me alertando aqui. Se eu tentar executar esse código, provavelmente ele vai dar algum erro, porque a variável ainda não existe. E aí, notem nessa parte que a gente começa a ver o que se chama em programação de indentação. Né? Indentação, em ciência da computação, é um recuo, né? É um neologismo que é derivado de indentation. Né? Então, assim, é um termo que ele é aplicado ao código-fonte de um programa para ressaltar ou definir uma estrutura ou uma hierarquia de um programa, né, de um algoritmo. Né? Então, a indentação no Python, ela se refere a esses espaços em branco no início da linha do código, que eles são usados para definir a estrutura do programa. Tá? Diferentemente de outras linguagens de programação, as linguagens, vamos dizer assim, linguagem raiz de estatística, o R, por exemplo, você não precisa de indentação no R, você pode colocar o código todo seguido, ele executa tudo sem problema. O Stata também funciona dessa forma, no SPSS, quando você trabalha no modo programação, ele também funciona dessa forma, tá? Mas o Python, ele utiliza a indentação como uma parte obrigatória da sintaxe para executar blocos de código. Tá? Laços, né? O for, o while, condicionais, funções. Né? Você precisa ter essa indentação. Né? Você precisa ter esse recuo para mostrar esse bloco de código está dentro dessa linha aqui, ou está dentro desse laço, está dentro dessa condicional. Né? Então, assim, por que a indentação ela é importante no Python? No Python, a indentação ela não é uma questão de estilo. Fica até mais bonito, né? Fica até mais organizado. Mas ela não é simplesmente uma questão de estilo, uma questão estética. Né? Ela é uma exigência da linguagem. Ela define a hierarquia dos blocos de código, né, dentro da lógica do programa. Então, assim, se a indentação estiver incorreta ou inconsistente, o Python vai dar um erro de sintaxe para você.
tá? Às vezes você usa um if muito extenso, ou uma função bastante extensa, se tiver um errinho de indentação, ele vai te alertar sobre isso, tá? O bacana é que quando você está escrevendo o seu código, ele já vai indentando para você. Quando você usa um if, por exemplo, ele já vai indentar para você, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos usar um exemplo de condicional aqui, de condições. Eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável chamada idade e vou atribuir a ela o valor 20, tá? 20 anos, tá? E aí, vamos utilizar um if aqui, ó. If idade, essa é a minha condição, né? Idade menor que 18, o que vai acontecer? Notem que a hora que eu der Enter aqui, ele já está com um recuo. Então, o Colab e outras plataformas, outras IDEs, elas já ajudam com essa indentação, tá? Mas se eu tentar digitar aqui, mais para o canto, ele até deixa, tá? Só que ele vai dar erro na hora de execução, tá? Então, se eu coloco aqui o 18, 2 pontos, e dou um Enter, ele já dá aquela indentada. Então, vou imprimir aqui. Se idade menor que 18, vou imprimir a mensagem. Você é menor de idade. Aí eu posso colocar um elif aqui, tá? Aí ele está indentando porque ele acha que eu estou aqui dentro, né? Só que como eu vou usar um elif, eu vou pular uma linha para baixo para ele ir no canto aqui. Elif. Elif idade igual a 18, então eu vou escrever outra coisa. Notem o seguinte, quando eu quero atribuir um valor a uma variável, eu utilizo a igualdade. Tá? Então, 20, idade é igual a 20. Eu estou atribuindo 20 à variável idade. Tá? Quando eu quero verificar essa igualdade, tá? Eu quero verificar se idade é igual a 18, né? Eu quero checar essa condição, aí eu uso um duplo sinal de igual. Tá? Então, o igual é uma comparação. Igual sozinho é uma atribuição. Estou atribuindo esse valor a essa variável. Tá? Então, assim, eu vou checar aqui. Se, né, o elif é um outro C, tá? Dentro de um C. Se idade igual a 18, eu vou printar aqui. Você acabou de atingir a maioridade. Maioridade. Beleza. Se não, eu vou imprimir aqui, ó. Bom, se ele não é maior de 18, você é menor de idade. Se você é menor, se você acabou... então, posso colocar aqui, ó. Se ele não é menor de 18, se ele não tem 18, ele só pode ser maior de 18. Né? Então, se não, vou colocar aqui, ó. Você é maior de idade. Então, notem aqui. Se ele é menor de 18, você é menor de idade. Se você tem 18, você acabou de atingir a maioridade. Se não, você é maior de idade. Tá? Aqui no caso, eu estou atribuindo 20. Então, ele vai checar aqui, não é. Ele vai checar aqui, não é. E ele vai checar... aliás, ele não vai checar aqui. Ele já vai direto. Tá? Você é maior de idade. Tá? Então, vamos rodar essa parte aqui para ver o que ele vai mostrar. Então, aqui já mostra a resposta aqui imediatamente. Tá? Você é maior de idade. Tá? Vamos testar as outras hipóteses que a gente tem? Se tivesse 17 anos, ele ia checar aqui e já ia imprimir aqui. Você é menor de idade. Tá? Ele não checa as demais. Tá? Passou aqui não passou nessa condição, ele já imprime aqui. Tá? Ele não vai checar as demais. Então, você é menor de idade. Ou, se for o 18, igual eu coloquei,
ele vai imprimir aqui, você acabou de atingir a maioridade, tá bom? Vamos fazer um outro programinha aqui, para verificar, por exemplo, se um número é positivo. A ideia é basicamente a mesma, verificando se um número é positivo. Então, vou criar uma variável chamada número e vou atribuir a ela o valor 10. Tá? Então, se número maior do que 0, ele é positivo, certo? Se número maior que 0, está aqui, número positivo. Agora, e se o número for igual a 0, ele é 0, né? Se número igual a 0, o número é 0. Ó, aqui eu tô, às vezes eu coloco, só pela questão de digitar aqui, tá? Às vezes eu coloco uma aspa simples, às vezes eu coloco aspas duplas, tá? É a mesma coisa, tá? Na maioria das vezes, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Em alguns contextos, a aspa simples da dupla faz alguma diferença, tá? Mas aqui, para escrever, tanto faz um ou outro, tá? Else eu não preciso checar nada, print o número é negativo. Então, coloquei número 10 aqui. Se número maior do que 0, número é positivo. Se igual a 0, ele é 0. Se não, ele é negativo. Tá? Então, vamos rodar aqui. Número igual a 0. O que faltou aqui? Ó? Syntax error. Expected, 2 pontos. Está esperando, 2 pontos. Bem tranquilo o erro, né? Então, faltou 2 pontos aqui. Número positivo. Menos 10. Número negativo, né? Então, menos 10, ele passou aqui, não entrou, passou aqui, não entrou, então ele vem aqui no senão, número negativo, tá? E o 0, só para a gente validar aqui, o número é 0. Beleza? Bem tranquilinho, né, galera? E aí, tem uma outra questão que a gente pode usar aqui nas condições, que são operadores lógicos, tá? O que são esses operadores lógicos? Em programação, os operadores lógicos, nesse contexto que a gente está usando aqui, são o AND, da forma que se escreve mesmo, né? O AND, né? O OR e o NOT. Né? O que o AND faz? O AND ele vai retornar um true, né? Ele vai retornar um verdadeiro, se todas as condições dentro do if forem verdadeiras. Né? Por exemplo, eu quero testar aqui não só se o número é positivo, mas se ele é maior do que 10 também. Então, se todas as condições forem verdadeiras, ele retorna true. Tá? Eu posso usar também o OR, né, de ou. Né? Ele é verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira. Por exemplo, se o número é positivo ou não vai fazer sentido, tá? Só um exemplo. Ou, se ele é maior do que 10, eu retorno um true, tá? E eu tenho o not. Né? O que o not faz? Ele inverte o valor lógico da condição. Tá? Vamos fazer um teste aqui, seguindo aquela ideia da idade, tá? Teste com valores lógicos.
Aqui eu vou criar duas variáveis. Eu vou criar a idade, vou atribuir o valor de 20 e vou criar a variável tem carteira e vou atribuir o valor true, tá? Estou atribuindo o valor true aqui porque eu quero que seja é uma variável booleana, lembra da aula anterior? É que eu tenho variáveis numéricas inteiro, numéricas com ponto flutuante, que são as variáveis na qual você tem casas decimais. Eu tenho as variáveis do tipo string, né, que eu insiro um texto, um dado do tipo string, na realidade, né? E eu tenho os tipos booleanos, que são verdadeiro ou falso. Né? Então, true é verdadeiro. Aqui, no caso, a pessoa tem mais de 20 anos, tem 20 anos e tem carteira de habilitação. Tá? Então, vamos escrever aqui uma condicional com dois parâmetros. Se idade maior ou igual a 18, tá? Maior ou igual, tá? Diferente do que eu usei antes, tá? End, olha o end aqui que eu citei para vocês. Tem carteira? Então, eu vou escrever aqui, ó, print. Você pode dirigir. Aí talvez você pergunte, né? Por que você não testou aqui se o tem carteira é true ou false? Porque eu não preciso, tá? Quando eu coloco o tem carteira aqui, como ela é uma variável booleana, ele já vai testar ela aqui sem eu precisar colocar essa condição aqui de igual a true. Tá? Não preciso colocar, eu só coloco aqui o tem carteira, ele já sabe se tem é positivo ou é verdadeiro ou falso. Tá? Vamos fazer uma outra condição aqui. Elif. O que a gente pode testar? Idade maior ou igual a 18, mas not tem carteira. O que o not faz? Inverte a lógica. Né? Então, assim, ele é maior de 18, mas não tem carteira, né? And not tem carteira, eu vou imprimir. Você precisa tirar carteira de motorista. Se não, o que acontece? Bom, se não, eu poderia colocar aqui, print, você ainda não tem idade para dirigir. Beleza. Então, por exemplo, se a pessoa tem 20 anos, ela é maior de 18, tá? Maior ou igual a 18. Se ela tem carteira, ela pode dirigir. Se ela é maior de 18, mas não tem carteira, precisa tirar a carteira. Ela já pode tirar a carteira. Ela não pode dirigir ainda. Tá? Se não, ela não tem idade para dirigir. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar um 17 aqui. Tá? O 17, ele vai passar por esses dois, tá? Vai aqui. Você não tem idade para dirigir. Mesmo que eu tenha um true aqui, ele não vai passar. Por quê? Porque aqui eu preciso atender duas condições. A pessoa precisa ter carteira e precisa ser maior de 18. Tá? Como não é possível, pelo menos na maioria das vezes, alguém ter carteira com menos de 18, tá? Ele não vai passar aqui. Tá? Então aqui eu vou pôr um false, só para ficar de acordo. Tá? Mas se eu executar, você ainda não tem idade para dirigir. Tá? Se ele tiver 18, mas não tem carteira, eu vou cair aqui no meio. Você precisa tirar a carteira de motorista. Então, você precisa tirar carteira de motorista. Ou,
Se ele já tem 18 e já tem carteira, você pode dirigir. Legal? Tranquilo, né? Deixa eu compartilhar com vocês isso aqui, para que vocês possam, o pessoal que está no trabalho aí, possa depois baixar ou acompanhar aí, sem precisar digitar na hora esse código. Então, beleza. Tranquilo, né? Por enquanto. Acho que eu posso colocar outras condições aqui? Posso, não tem limite de condições aqui. Você pode colocar quantas condições você quiser, né? Tomando sempre o cuidado do código ficar legível. Né? Que mais que a gente tem? Vamos lá. Eu poderia fazer, por exemplo, um teste de entrada de sistema, por exemplo, medindo o tamanho de uma senha. Eu posso criar um input para o usuário, ele vai digitar uma senha, né? Por exemplo, a gente pode chamar aqui validação de entrada. Senha, eu vou colocar aqui o input para o usuário. Isso aqui é uma palavra fechada do Python. Será que ele vai aceitar? Deixa eu ver. Digite sua senha. Ah, aceitou. Beleza. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso testar se essa senha tem um tamanho adequado. Isso aqui é só um exemplo bem simplesinho, tá, pessoal? Isso aqui não funciona assim num sistema de produção. Tá? Então aqui eu estou mostrando a senha, teria que colocar uns asteriscos ou ocultar, ou colocar a possibilidade de mostrar ou não mostrar, enfim, igual os sistemas fazem. Aqui a gente só está testando o if, né? If, né? Eu vou colocar aqui uma condição len senha menor do que 18. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Se len for menor do que 18, eu vou imprimir aqui para o usuário. Você tem que digitar uma senha maior do que 18. Eu estou com 18 na cabeça aqui da idade, né? Se senha menor do que 8, eu vou digitar aqui, ó, para o usuário. O len é de len, de tamanho mesmo, tá? Então, o que o len retorna? O len retorna o tamanho daquela variável, tá? O número de caracteres que eu tenho naquela variável. Tá? Por exemplo, aqui, se eu tenho uma lista de frutas, acho que a gente testou isso nas frutas, né? Frutas. Vamos criar uma lista aqui só para vocês lembrarem, né? Maçã, banana, mamão. Então eu tenho aqui uma lista de frutas, né? Frutas, maçã, banana e mamão. Se eu quero ver o tamanho dessa lista, eu vou simplesmente digitar aqui o len e o frutas. 3. Né? Ah, eu quero fazer mais bonitinho. Né? Minha cesta de frutas tem poderia colocar aqui a frutas
Nossa, será que vai funcionar essa estrutura? A minha cesta de frutas tem len frutas, ou seja, 3 frutas. Deixa eu ver se isso funciona, tá, galera? Tô improvisando aqui. Então, minha cesta de frutas tem 3 frutas, tá? Ah, e se eu colocar aqui mais uma fruta na minha cesta, será que ele já vai atualizar? Vou colocar uva, colocar... O que mais que eu posso colocar aqui? Manga. Então, minha cesta de frutas agora tem 5 frutas, né? Então, se eu digitar aqui o len frutas, ele vai mostrar 5. Tá? Eu nem precisaria dessa parte aqui, né? Posso deletar, porque aqui eu já tenho len frutas, né? Então, minha cesta de frutas tem 5 frutas. Poderia até incrementar aqui, né? São elas. O Python é uma linguagem que ela é assim, você vai criando as coisas, você vai imaginando e você vai fazendo e vai ficando bem, bem bacana. Então assim, len senha, voltando aqui na nossa senha. A senha deve ter pelo menos 8 caracteres. O que eu poderia testar também? Tem um módulo chamado in, de in, de lá dentro mesmo, né? Que ele verifica se determinado trecho de caracteres está dentro de uma senha, né? Ou de um texto qualquer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o elif, 1, 2, 3, in, senha, né? O que ele está fazendo aqui? Eu estou verificando se dentro da minha senha tem alguma sequência do tipo 1, 2, 3. Se dentro da minha senha, né? Dentro da minha senha tiver 1, 2, 3, eu vou printar aqui o seguinte: a senha não pode conter sequências óbvias. Ó, como 1, 2, 3. Então, a senha não pode conter sequências óbvias como 1, 2, 3. Dentro do aspas, eu usei aspas simples aqui, porque o aspa normal ele não estava conhecendo, tá? Interessante, né? Falei para vocês que na maioria dos casos não faz diferença, né? Aqui fez diferença, ele ia dar um erro. Se não, o que eu posso imprimir aqui para o usuário? Senha válida. Beleza, então eu vou habilitar aqui um campo input, no qual o usuário vai digitar a senha dele. Se ele digitar uma senha menor do que 8 caracteres, ele vai imprimir isso aqui, ó. A senha deve ter pelo menos 8 caracteres. Estou vendo aqui o tamanho, né? Len de senha menor do que 8, ele vai imprimir que a senha tem que ser maior do que 8. É maior do que 8? Beleza, passou por isso, eu vou testar aqui. Se dentro da senha tiver uma sequência 1, 2, 3, ele vai dizer que a senha não pode conter sequências óbvias, como 1, 2, 3. Tá? Se não, passou nesses dois aqui, ele vai digitar aqui, imprimir como senha válida. Tá? Então, vamos imprimir isso aqui, vamos digitar isso aqui, ó. Beleza, digite a sua senha. Né? Vou digitar aqui a senha 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 caracteres, né? Então tá certo, ele vai passar aqui.
Só que provavelmente ele vai esbarrar aqui. Não, a senha não pode conter sequências óbvias como 1, 2, 3. Tá? Então vamos tentar digitar de novo. Vamos tentar uma senha diferente aí. 258 456. Beleza. Aí ele vai dizer que a senha tem que ter 8 caracteres. Tem que ter pelo menos 8 caracteres. Pô, vamos tentar mais uma vez. 258 456 87. Beleza, agora acho que está tudo certo, né? Tem 8 caracteres, não tem sequência óbvia. Então, beleza, senha válida. Bacana. Então aqui a gente testou dentro de um condicional, tamanho de uma senha, né? Se ela não tem nenhum caractere inválido ou uma sequência óbvia, e se tudo isso for ok, ele parte para frente, tá? Deixa eu apagar a fruta aqui, porque essa fruta não faz parte dessa aula, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, por exemplo, usando um dicionário. Vou misturar agora o dicionário com um for. Será que o for vai entrar só na outra aula? Tá? Bom, vamos começar a falar dos loops, então. Então, essa parte do if e do else, do elif, dos condicionais, ela vai fazer bastante parte da rotina de vocês. Tá? Isso são questões que a gente testa o tempo todo no código. Né? Por exemplo, if lucro maior do que zero, a empresa está com lucrativa, né? O if ROI maior do que 12, né? A empresa está com um retorno sobre o equity interessante. Enfim, você testa isso o tempo todo em rotinas aqui. Né? E o que são os loops? Quando a gente fala de loop, a gente imagina aquele loop, né? Não tem um loop lá da montanha-russa. A montanha-russa faz aquele loop e continua, né? E o loop na programação é mais ou menos aquilo, né? Você dá aquela volta, né, no seu código e faz alguma coisa, né? Então, o que os loops permitem a gente fazer? A gente imprimir repetidas vezes as informações de um código. Né? Por exemplo, se eu tenho a minha lista de frutas, devia ter deixado a lista de frutas aqui, né? Se eu tenho a minha lista de frutas, né? Maçã, banana, pera, uva. Eu tenho essa lista de frutas. E eu quero, por exemplo, mostrar essas frutas em um print. Por exemplo, poder fazer um print. Minha cesta de frutas. Ele vai imprimir aqui todas as frutas, certo? Então, minha cesta de frutas é isso aqui. Não é muito amigável isso aqui, entre aspas, e colchetes e tal, mas é isso, tá? Vamos dizer que eu queira imprimir uma a uma. Por exemplo, eu vou ter que construir aqui um print. Por exemplo, passando o índice da fruta. Então, por exemplo, o índice 0 é o quê? A maçã. Lembra que começa no 0?
O índice 1 é a banana. O índice 2 é a pera. O índice 3 é a uva. Mas vamos dizer que você está trabalhando com empresas, que você tem lá uma carteira com 100 empresas. Você está trabalhando com o IBRX 100. E você queira imprimir todas as empresas. Não seria viável você digitá-las aqui no print uma a uma. Né? Então, você poderia usar, nesse caso, um for. Tá? Então, for é assim que se escreve, né? Para. Né? Para fruta em frutas. Lembra do in? Para frutas em. Para fruta em frutas. Eu vou imprimir aqui, ó. Fruta. Fruta, tá? Esse fruta aqui, você não tem fruta nenhuma declarada aqui acima. Né? De onde saiu esse fruta? Esse fruta pode ser qualquer nome. Tá? Eu poderia colocar, não ia ficar muito legível, poderia colocar um I, um X, um A, qualquer coisa aqui. Tá? Eu estou colocando fruta para ficar mais amigável. Tá? Então, para fruta em frutas, imprima fruta. Tá? Se eu colocar um X aqui ou um I, eu tenho que colocar o I aqui. Tá? Então, para fruta em frutas, imprima fruta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer um a um os itens da lista e imprimir todos eles aqui. Então, se eu apertar aqui o meu play, ele imprime aqui todas as frutas da minha lista. Então, fruta maçã, fruta banana, fruta pera e fruta uva. Legal? Eu posso usar listas e tuplas aqui também. Tá? Então, eu poderia usar uma tupla aqui. Tá? Eu poderia usar até um dicionário, se eu quisesse, aqui dentro. Tá? Por exemplo, uma outra estrutura de repetição é chamada de while. Né? While enquanto. Né? E o que ele faz? Ele repete uma condição, ele repete valores de uma lista, né, enquanto determinado parâmetro não for atendido, não for verdadeiro. Né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui usando o while. Vamos colocar aqui um contador, tá? Contador não é um contador de contabilidade, não. Uma variável que vai armazenar um valor e contar esse valor para buscar determinado parâmetro. Tá? Então, assim, vou colocar aqui contador igual a 0. E aí, dentro disso aqui, eu vou colocar o meu while. While contador menor do que 5. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Então, enquanto, né, while é enquanto, né? Enquanto contador for menor do que 5, ele vai imprimir contador. Só que nesse caso, o contador ele tem só um número, né, que é o 0. Então isso aqui, se eu executar ele da forma que está aqui, ele vai entrar em um loop infinito, um while
infinito, tá? Então eu tenho que colocar um incremento aqui para o contador, tá? Tô vendo as perguntas aqui. Região Luciana. Compartilhar, onde encontra o material de apoio do curso. Ó, o material de apoio do curso é o livro do professor Menezes, tá? Eu citei na aula anterior. Introdução à programação com Python. Ele está na 4ª edição. A 4ª edição está bem completinha, está bem bacana. E é o material que eu utilizei, tá? O que eu posso fazer depois também é trazer alguns conceitos para esses notebooks, compartilhar com vocês. Tá? Então eu entro lá no while, qual que é o conceito do while, qual que é o conceito do for, quais são todos os conceitos que eu passei na aula passada de maneira sucinta. E aí o notebook vai ficar um pouco mais completo. Aí você pode acompanhar a aula no notebook, né, assistindo a gravação, onde você tem os conceitos que eu falo e tal, e eu acho que fica bacana. Depois eu compartilho com vocês, tá? Mas a base do curso é esse livro, Introdução à Programação com Python, Algoritmos e Lógica de Programação para Iniciantes, do professor Ney com Y, Coutinho Menezes. Tá? É bem bacana. Não é o único, tá? Tem muito material disponível, inclusive gratuitamente, para introdução em Python, tá? Esse livro do professor Menezes, se eu não me engano, tem alguns capítulos distribuídos na internet. Aí, se derem uma fuçada, talvez vocês achem. Né? Não vai ser a 4ª edição, porque a 4ª edição foi lançada agora em 2024, mas a 2ª, 3ª edição, talvez vocês achem alguns capítulos aí compartilhados, que dá para pegar uma boa base, tá? A documentação do Python também é muito interessante. O Python tem uma comunidade em fóruns, tal, muito ativa, tá? É muito simples resolver problemas em Python, né? Antigamente o pessoal usava muito o Stack Overflow, né? Então você tem até no próprio, eu não sei se nos erros do Python hoje aparecem os links para o Stack Overflow. Contador. Ele não aparece mais. Mas no Python aqui no Colab, quando você digitava, ele já vinha com um link para mandar a sua questão lá no Stack Overflow, né? Stack Overflow é uma comunidade onde você tira dúvidas, não só de Python, mas de R e outras linguagens também. E assim, era uma comunidade muito aquecida, hoje está menos, porque você tem a opção de tirar dúvida no chat GPT, no Gemini, no Bing, né, da Microsoft, enfim. Então ficou mais simples ainda de resolver dúvidas, tá? Mas então é bem tranquilo, viu, Luciana? É uma comunidade bastante aquecida, mas os conceito mesmo que eu estou usando aqui, quando eu falo, é do livro do professor Menezes, tá? Então fique à vontade que você vai gostar bastante desse livro, tá? Um livro introdutório, mas ele é muito completo. Ele aprofunda bastante algumas questões que a gente trabalhou aqui, né? Mas não tem tempo de aprofundar muito. Ele traz muitos exemplos, muitos códigos. Ele tem um site também do livro, onde você pega os códigos lá, tira dúvidas. É bem legal, tá? Acho que eu respondi sua pergunta. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no while dessa forma que ele está aqui, eu acabo entrando num enquanto infinito. Por quê? Porque o contador não vai mudar. O contador é 0.
Então, o contador é 0, ele vai entrar num while infinito aqui e vai imprimir 0 várias vezes. Então, vamos testar aqui só para ver. Eu vou dar um play aqui. Olha lá. Vai imprimir o 0 infinitas vezes. Aí ele vai ficar em execução aqui até der o seu crédito aqui e o sistema parar. Tá? Como é que eu paro isso aqui? Você pode vir aqui em ambiente, clicar aqui, ó, interromper execução. Aí ele vai dar um erro e vai falar que foi interrompido pelo usuário. Ah, não. Foi interrompido pelo usuário. Mas o que eu faço para não entrar em um while infinito? Eu vou colocar aqui um contador, que é o contador lá de cima, a variável, mais igual a 1. O que ele está me dizendo aqui? Que eu vou pegar um valor que está aqui e vou somar mais 1. Vou pegar a cada rodada do while, lembra que o while, assim como o for, é um loop. A cada rodada, eu vou somar 1 dentro do que eu já tenho aqui. Tá? Então, eu tenho 0 mais 1, vai ficar 1. Eu tenho 1 mais 1, vai ficar 2. Eu tenho 2 mais 1, vai ficar 3. Tá? Então, até chegar no 5, ele vai fazer isso. Tá? Até chegar no 5, não, até chegar no 4, né? Porque a condição aqui é enquanto menor do que 5. Então, aqui ele não vai imprimir o 5. Então, vamos dar um play aqui para ver? Então, 0, lembra que a contagem começa no 0 aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Beleza? Se for 1000, por exemplo, então ele vai imprimir os 1000 aqui. Tá? Olha como ele é rápido, né? Beleza? Então, é para isso que serve o while, né? Mas que contexto eu vou usar isso? Você sabe um contexto muito interessante que eu utilizo o while? Eu utilizo o while em operações na bolsa de valores. Né? O while, nesse caso, ele verifica o horário. Tá? Enquanto, né, o horário for menor do que 17 horas, ele continua executando o código. Tá? Enquanto o horário menor do que 17 horas, ele continua executando o código. Passou disso, faz sentido continuar executando, afinal de contas, operações com ações, por exemplo, se não me engano, até às 17, né? Operações com contratos futuros vai até 18h25, 18h30, dependendo do contrato, né? Aí você altera. Então, é um contexto que você usa bastante, né? Ou você pode colocar um while, por exemplo, para medir o lucro das suas operações, né? Enquanto o lucro for menor do que 100, continuo executando. Passou de 100, vou parar, já deu por hoje, né? Não vou ficar correndo risco. Né? Ou você pode colocar aqui no sentido de prejuízo, né? Enquanto meu prejuízo for menor do que 500, vou continuar, né, operando aqui, vamos dizer assim. Né? Passou disso, vamos parar, o dia não está, o mar não está para peixe, por hoje deu. Né? Então, são contextos reais nos quais você utiliza bastante isso. Né? Qual que é a diferença prática entre o for e o while? Né? O for, você sabe de antemão o número de interações que você está usando, está inteirando. Né? É uma sequência. Né? Então, por exemplo, outro exemplo de for. For i, eu vou usar i porque é um número qualquer. Né? O in, vocês já conhecem, né? Agora eu vou dar um comandinho que vocês não conhecem ainda. Range. Né? Print i. Tá? Lembra que eu falei que aqui pode ser qualquer coisa? Tá? Então, pode ser fruta aqui. Pode ser A, B, C, pode ser qualquer coisa. É que o i é um
é mais usado na matemática, tal, para, né, definir ali o indivíduo, né, um item, né. Então, o i, for i in range 5, eu vou imprimir i. Tá? Então, o que eu pego lá? Eu pego essa range de 0 até 5. Por que não entra o 5 aqui? Lembra que os índices no Python ele iniciam no 0? Então, quando eu coloco o range 5, é até 5, mas sem incluir o 5, tá? Se eu quiser incluir o 5 aqui, eu tenho que pôr 6, tá? Beleza? Show de bola. Então, for i in range 6, eu tenho um número pré-definido, eu uso o for, tá? Agora, quando a repetição ela depende de uma condição lógica, pode mudar dinamicamente, então é preferível usar o while, tá? Então, outro exemplo de while. Então, while x menor do que 5, print x mais igual a 1, tá? É a mesma coisa que aquele código acima lá, só que aquele está mais diretão, mais secão, sem muitas delongas, né? Aqui eu coloquei um contador menor do que 1000, imprimi a frasezinha. Aqui não, aqui é a mesma coisa, só que esse 1000 aqui ficou ruim, né? Ah, beleza. Então, outro exemplo de while, x menor do que 5, print print x e incremente o x. Tá certo isso? Vocês acham que vai funcionar? Ele está me sinalizando um problema aqui, ó, tá vendo? Tá sublinhando aqui, ó. X is not defined. Ah, o que aconteceu? Não definiu o x não existe. Então, x igual a 0. Beleza? Então, x igual a 0, sumiu o sublinhado. Vou apertar aqui, ele vai imprimir. Beleza? Eu tenho algumas questões que eu posso trabalhar para manipular esse for ou esse while ou interrompê-lo a partir de determinado momento, né? Tem duas palavrinhas que chamam break e continue. Né? É bem sugestivo, como tudo no Python, né? Um break, você para a interação, e continue, você pula para a próxima sequência. Tá? Então vamos testar o exemplos usando break e continue. Então, por exemplo, for, vou usar um for, num, in range 10, por exemplo, se num igual a 5, break. Ó, notem o seguinte, vocês viram que ele já foi indentando, né? Indentando, né? A indentação é uma palavra aportuguesada, né? Ele já foi indentando. À medida que eu dei o enter aqui, ele pôs o if aqui. Aí eu dei o enter aqui, ele entendeu que dentro desse if eu teria alguma coisa. Então ele já indentou aqui dentro de uma estrutura lógica. Né? Então o que ele vai fazer esse break aqui? Ele interrompe o loop ao chegar em 5. Tá? Eu posso colocar um outro if aqui. Tá? If, por exemplo, num
que esse percent aqui faz? Esse percent, ele verifica. Só um segundinho aqui. Esqueci de silenciar esse WhatsApp. Desculpa. O que ele faz aqui? Ele verifica se o resto da divisão de num por 2 é igual a zero. Então, aqui, esse percent, ele faz isso. Se num dividido por 2 for zero, ele vai continuar. Ele vai pular. Números. Aqui, o continue, na realidade, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, ele vai parar aqui e ele vai pular para a próxima interação. Tá? Isso é o continue aqui. E aí eu vou print num. Beleza. Então, for num in range 10, né? If num igual a 5, ele para. Se num dividido por 2 for igual a 0, ele pula para a próxima interação. Tá? Vamos ver o resultado disso? Olha lá. Então, ele imprimiu todos os números de 0 até 9, né? E ele para quando chegar no 5. Então, aqui no 5, ele interrompeu. Se eu colocar o 9 aqui, por exemplo, ele vai mais adiante. Né? Sempre pulando os pares. Então, chegou aqui, é par, ele pula lá no começo. É par, ele pula no começo. É 9, ele para. Tá? Aí ele nem desce aqui para o próximo. Tá bom? Esse é mais um exemplo, tá, de loop. Daria para fazer algo similar no while também. Tá? Você pode usar o break no while ou continue no while também. Tá bom? O que a gente poderia fazer aqui agora? Bom, vamos continuar aqui. Se sobrar um tempinho, a gente volta aqui em outras coisas de loops, tá? Aí tem uma questão que é chamada de compreensões de lista, né? Essas compreensões de lista, elas são uma forma bastante poderosa e, de certa forma, concisa, porque você precisa de uma linha só para escrever ela. E para que ela serve? Para você criar novas listas a partir de sequência, fazer transformações em variáveis. Por exemplo, eu quero eliminar o espaço em branco que tem no final, no começo ou no meio de alguns nomes, de alguns textos. Né? Ele consegue fazer esse tipo de transformação. Né? Você pode filtrar elementos, né? E tudo isso ele faz de maneira bastante compacta, bastante legível. Né? Legível não quer dizer amigável. Tá? Então, à primeira vista, a compreensão de lista ela não é muito amigável, mas depois você consegue, conforme você usa, você vai entendendo melhor ela. Tá? Então, assim, elas permitem que você combine um loop, uma operação ou uma expressão e uma condição em uma única linha de código. Tá? Por que a gente usa compreensão de lista? Porque com o tempo vocês vão ver que ela é mais legível. Né? Então a gente usa pela legibilidade. Tá? O código é mais curto, é mais fácil de entender do que um loop tradicional.
Tá? A performance, geralmente, ela é mais rápida do que o loop tradicional. Então, ela passa por uma lista muito grande, fazendo tratativas, né, fazendo tratamentos de maneira muito rápida, né? E ela é flexível, né? Você pode aplicar algumas transformações complexas, né? Não tem um limite de transformações e condições em uma mesma expressão, né? Tudo depende, ela é flexível até que ponto? Até o ponto que aquele código seja legível. Né? Porque vai chegar um ponto que você vai colocar tanta coisa naquela compreensão, né, que ela vai acabar se tornando complexa de se entender. Né? Qual que é a sintaxe básica da compreensão de lista? Né? Você pega aqui, ó, por exemplo, nova lista, aí eu tenho entre colchetes uma expressão, for, um item, em uma sequência, if, determinada condição. Nossa, professor, tá ficando esquisito isso, né? Então, eu vou criar uma lista passando uma expressão, usando um for, que vai variar de um item dentro de uma sequência, atendendo determinada condição. Né? Então, o que é a expressão? A expressão é o resultado ou a transformação que vai ser inserida na nova lista. O que é o item? É cada elemento, né? Pode ser lá o i, pode ser o x, pode ser a fruta, né? Igual a gente já trabalhou. A sequência é a coleção, né? Ou seja, é aquela lista que vai ser iterada, né? Uma lista, uma tupla, né? A tupla acho que não, porque a tupla não pode ser alterada, né? Não pode ser alterada, né? Se você fizer isso, a tupla ela se torna alterável, né? Não aquela tupla, mas você vai criar uma outra tupla com base na tupla, tá? Pode ser um conjunto, pode ser um intervalo de números, né? E a condição, ela é opcional, tá? Pode ser um filtro qualquer que você define, tá? Vamos criar uma nova lista aqui. Eu vou criar uma nova lista. Vou criar essa lista aqui com alguns números. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu tenho uma lista chamada números. Eu tenho uma lista chamada números. Tá? E o que eu quero? Eu quero criar uma nova lista chamada quadrados. Tá? O que essa lista vai receber? Vai receber o quadrado dos números acima. Tá? Como é que eu faço o quadrado em Python? Vocês lembram? É o asterisco, asterisco 2. Né? Então, por exemplo, se eu quero o quadrado de 5, eu vou fazer 5 vezes 2. Né? Quadrado de 10, 10 vezes 2. Né? Então, é só um asterisco a mais. Né? 10 vezes 2, ele mostra, obviamente, aqui a multiplicação normal. Aí, se eu quero o quadrado, é a multiplicação 2 vezes. Tá. Então, eu vou dizer que cada item da minha lista é um x. E que eu quero fazer o quê? Eu quero elevar cada x da minha lista ao quadrado. X ao quadrado. E eu vou percorrer essa lista usando um for, que vai de x em números. Então, eu tenho um x, essa aqui é a minha expressão, né? Para cada x eu quero elevar ao quadrado, e eu vou percorrer cada um dos x dentro de números. Então, o que essa lista aqui vai receber?
vai receber cada um desses números elevado ao quadrado. Tá? Então, depois, se eu, no final, eu quiser fazer um print dos meus quadrados, beleza? Então, vamos rodar aqui para a gente ver como que fica. Tá? Então, está aqui o nosso resultado, né? Ele pegou cada um desses números aqui e elevou ao quadrado, tá? 1 é 1 mesmo, o 2 é 4, o 3 é 9, o 4 é 16 e o 5, 25, tá? Vamos fazer uma condição, vamos fazer um exemplo com condição? Tá? Então, eu quero agora, porque aqui eu não usei a condição, né? Lembra que eu tenho uma expressão, o for, o item, em uma sequência if condição. O if condição é opcional. Então, exemplo de compreensão de lista compreensões de lista com condição. Legal. Eu posso aproveitar aquela mesma lista. Vou pegar essa mesma lista aqui. Não é preguiça de digitar, não. É que a gente já está... Então, eu tenho os números de 1 a 5. Eu quero os quadrados, mas eu quero somente os pares quadrados. Como é que eu faço para saber se um número é par? Se eu dividir esse número por 2 e o resto dele for 0, esse número é par. Né? Então, eu vou percorrer essa lista. A minha expressão é a seguinte, eu quero elevar ao quadrado, percorrendo a minha lista de x em números, e vou colocar aqui uma condição. If x dividido por 2 é igual a 0. Tá? Esse percent aqui, ele está me falando o seguinte. Se a divisão de x por 2 for igual a 0, eu retorno true. Então, essa é a minha condição. E aí, eu vou imprimir aqui os pares quadrados, né? Ou os quadrados dos números pares. Então, provavelmente, a minha saída vai ser, se a gente olhar isso aqui, quais são os números pares aqui que tem quadrado? Vai ser o 4 e o 16. Né? Então, vamos rodar isso aqui para a gente ver como é que fica. 4 e 16. Vamos usar uma lista maior. 6, 7, 8, 9, 10. 4, 16, 36, 64 e 100. Eu posso também combinar condições. Né? Por exemplo, eu posso filtrar números maiores que 2 e criar strings para cada um deles. Né? Como que ficaria isso? Vamos pegar esses números aqui para não ter que digitar de novo. O que a gente vai fazer? A gente vai criar strings, né? Tem um método que ele chama fstring. Né? O que eu faço com o fstring? Eu faço o seguinte, ó, maiores que 2. Maiores que 2. O fstring ele faz o seguinte, antes
de um bloco de aspas, eu coloco um F. Quando eu coloco um F, ele sabe que eu vou usar a função fstring. Tá? O que a função fstring me permite fazer? Ela me permite inserir entre chaves a minha variável aqui dentro dessa string. Tá? Então, número, vou colocar entre chaves aqui o x. Tá? Então, aqui dentro, eu vou imprimir número e o número aqui. Tá? Só que eu quero colocar uma condição, se ele for maior do que 2. Então, vou percorrer a lista for x em números if x maior que 2. Com a prática, observem que você vai falando e escrevendo o código e o que você fala, você escreve. É diferente. O Python é diferente de outras linguagens nesse sentido. Né? Porque para x em números, if x maior que 2, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir essa lista maiores que 2. Que 2. Beleza? Aqui ele está me dizendo que a lista não existe, né? Ela não existe porque eu não atribuí ela aqui ainda. Mas na hora que eu atribuir, ele já vai imprimir. Então aqui eu estou criando uma string, né, que tem um número maior do que 2. Para que eu estou fazendo isso? Só para ficar mais legível. Né? Só uma brincadeirinha aqui para a gente ficar mais legível. Poderia ser só o x? Poderia ser só o x. Ia funcionar perfeitamente só com o x aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai imprimir 3, 4, 5, 6, 7, todos que são maiores do que 2. Mas aqui eu quis colocar aquele, né, número e mostrar o número, para ele ficar mais legível. Né? E aí como é que fica? Fica dessa forma. Né? Tem algumas questões que você pode trabalhar aqui, alguns sinais que você coloca dentro da string, que vão mudar a distribuição desses números aqui. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui um /n, eu estou dizendo para ele, ó, no final da string, quero que você comece em outra linha. Tá? Aí, quando eu der um play aqui, ele vai, né, se tudo der certo, pular outra linha. Ele não pulou. Por que ele não pulou? Será que o fstring não aceita isso? Agora eu fiquei em dúvida, hein, pessoal? Ou será que é porque eu estou usando aspa? Vamos ver se assim funciona. Aqui ele era para ele pular uma linha, né? Mas ele não pulou. Isso é excelente, né? Quando você quer fazer essas coisas ao vivo aqui, você passa vergonha porque não deu certo, né? Depois eu vejo então como é que pula uma linha aqui. Né? Você pode fazer um aninhamento, né? Aninhamento é de aninhar, né? Colocar junto, né? É de ninho, né? De loops. Né? Como que seria esse aninhamento de loops? Né? Por exemplo, eu tenho cores eu tenho alinhamento de loops. Então, eu tenho aqui cores. Quais são as cores do Bahia? Azul? Ontem eu estava torcendo pro Bahia, porque tem um amigo meu que é palmeirense. E, assim, os palmeirenses, não sei se aí vocês têm essa impressão, não, porque vocês estão na Bahia, mas em São Paulo, os palmeirenses eles estão insuportáveis, porque eles estão numa fase muito boa e ganhando tudo, eles estão insuportáveis. Então ontem eu estava torcendo pro Bahia, mas o Bahia não ganhou. Então vou pôr aqui cores: vermelho, azul, azul, vermelho e azul. Tá.
Vou colocar aqui tamanhos. Vamos falar de roupa. Uma lista. P, M, G. E vou fazer aqui algumas combinações. Combinações. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma combinação de cores e tamanhos. Vou usar o meu F-string. Tá? Então, eu vou passar aqui, vou pôr aqui que é um F de F-string. E eu quero combinar todas as cores com todos os tamanhos. Então, cor e tamanho. Beleza? Engraçado, ele não tá... Cor e tamanho. Tá? Aí eu vou percorrer um for dentro de outro for. For cor em cores, for tamanho em tamanhos. Lembrem que aqui cor poderia ser X e tamanho poderia ser Y. Tá? Então aqui eu vou percorrer essas duas listas usando o for e mostrar uma combinação de todos os vermelhos com PMG e de todos os azuis com PMG. Tá? Beleza? Vamos ver como é que fica isso então. Aí eu vou fazer um print aqui das combinações. Ótimo. Então aí ele tem vermelho P, vermelho M, vermelho G. Azul P, azul M, azul G. Beleza? Só para exemplificar para vocês aí. Bom, faltam 20 minutinhos. Eu tenho mais alguns exemplos de compreensão ainda. E tenho também as funções ainda para passar para você. Era para ter entrado nas funções nessa aula já, mas eu acho que vou deixar para outra aula, porque senão vai ficar muito corrido, vai ficar muito atropelado. Né? Vamos ver aqui se tem algumas dúvidas. Se tiver algumas dúvidas, a gente tira as dúvidas. Se não tiver dúvida nenhuma, a gente dá uma breve introduzida nas funções e depois repassa isso na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Estão conseguindo entender como é que funciona o Python nessa parte, pelo menos introdutória? Né? Na semana que vem, a gente vai entrar em algumas bibliotecas muito conhecidas, NumPy, Pandas, né? O Pandas em alguns pontos ele chega a se confundir com o Python, né? Porque assim você faz tudo em Pandas, é muito interessante, né? É uma biblioteca muito completa que ela permite importar arquivos, TXT, CSV, exportar para Excel, fazer transformações, enfim, é muito muito bacana, tá? Então eu acho que o Pandas ele vai trazer uma animação para o Python. Nessa parte introdutória, né, essas questõezinhas assim, é mais para a gente já entender o ABC, como é que funcionam as variáveis, essas interações, essas coisas que no dia a dia se acaba usando bastante, mas eu acho que a parte bem gostosa, pelo menos para mim, eu gosto bastante de trabalhar com dados, né? Trabalhar com pandas, onde você importa, faz transformações, exporta, faz filtros, faz cálculos, cria colunas novas. Né? Eu vou importar um arquivo do Excel, fazer alguns tratamentos nele aqui e depois exportar de volta para um outro arquivo do Excel já com esse tratamento pronto. Né? Uma série de coisas que você teria que fazer eventualmente manualmente, você faz usando
o Pandas, né? É muito bacana, eu gosto bastante de trabalhar com ele, né? E tem algumas versões diferentes aí surgindo do Pandas, né? Não são versões do Pandas, na verdade, são pacotes que tentam fazer a mesma coisa que o Pandas de maneiras diferentes e que são bem bacanas também. Um deles, se eu não me engano, chama Polar, alguma coisa assim, né? Mas é isso, pessoal. Tem dúvida por enquanto? Podemos entrar aqui nas funções? E aí depois a gente repassa as funções para não ficar muito sucinto, tá? Bom, igual eu falei para vocês, o que são as funções? As funções, ou a função, né, ela é um bloco de código reutilizável, né? Por que reutilizável? Você reutiliza ele, né? Assim, literalmente mesmo. É uma tarefa específica que você repete muitas vezes e você não precisa repetir esse código várias vezes dentro do seu código, por diversas questões, né? Primeiro, para você ser mais produtivo, né? Segundo, para não poluir o seu código, né? Fica aquela coisa repetida todas as vezes e tal, então, para não poluir o seu código, né? Então, qual que é a estrutura básica de uma função? Estrutura básica, função. Você define a função utilizando o método aqui def. Tá? Aí você coloca o nome da função e parâmetros, que são opcionais. Tá? Definiu o nome da função e os parâmetros, que são opcionais, você vem aqui com o bloco de códigos que você quer executar. E aí você coloca aqui um return, que também, o return se retorna um resultado. Tá? O return também é opcional. Tá? Opcional. Então essa é a estrutura básica da função. Tá? A gente criar uma função sem parâmetros, por exemplo. Né? Como que seria uma função sem parâmetros? Função sem parâmetros. Eu poderia criar uma função chamada def saudacal. Né? E essa função ela vai imprimir uma mensagem. Print. Olá. Bem-vindo. Olá, seja bem-vindo ao curso de Python. Tá? Então, para você não ter que inserir isso em várias partes do seu código, você poderia, por exemplo, digitar aqui a sua função. Como é que se chama uma função? Como é que se chama ela? Vem, função. Você digita o nome dela e coloca aqui entre parênteses, da mesma forma que está aqui. Tá? Então, aqui eu defini a função. Aqui eu estou usando a função. O que minha função faz? Ela imprime uma mensagem. Olá, seja bem-vindo ao curso de Python. Então, se eu criei aqui e eu executo aqui, ela vai imprimir essa mensagem para mim. Tá? Eu poderia criar uma função com parâmetros. Tá? Função com parâmetros. Vou criar uma função chamada soma, que vai receber dois parâmetros, o parâmetro A e o parâmetro B. E o que ela vai fazer com esses parâmetros? Ela vai somar. Tá? Eu posso, direto no return, fazer a soma A mais B. Então, o que essa função faz? Ela retorna a soma de A
mais B. Tá? Eu poderia incrementar, mas só para fins de legibilidade aqui, o resultado vai ser o mesmo. Ó, então, por exemplo, se eu fizer a soma e passar dois parâmetros aqui, 10 mais 50, o que minha função vai fazer? Minha função vai receber esses parâmetros, somar esses parâmetros e retornar a soma deles. Tá? Então, return 60. Tá? Eu poderia fazer aqui, mas mais para fins de legibilidade, inserir uma linha aqui que vai calcular A mais B. E aí, eu posso retornar o C. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Tá? Notem que nem mudou. Tá? Então, se eu quiser colocar aqui 75, ele já me retorna a soma dos dois. Tá? Eu poderia passar a minha função para uma variável chamada resultado e depois imprimir esse resultado também. Também daria certo. O resultado vai receber a soma de 5 e 7. Beleza. Então, o resultado tem, você passar o mouse aqui, ó, você já vai ver que ele está aqui, ó, com o valor já dentro dele aqui, ó, tá vendo? Então, ele já calculou essa soma usando essa função e aí eu posso simplesmente aqui imprimir o resultado. A soma é, e aí passar aqui a minha variável resultado com o parâmetro. Beleza? Então, assim, são versões simples de função. E a gente pode incrementar isso aqui. Tá? Por exemplo, vamos criar uma função para verificar se um número é par. Def é par e vou passar um parâmetro só, um número, que é o número que eu quero ver se é par. Tá? Como é que eu sei se o número é par? Lembra, né? Eu faço lá divisão por 2, se número dividido, né, percent 2 for igual a 0, eu vou return true. Se não, eu vou return false. Beleza? Então, essa é a minha função para verificar se um número é par ou ímpar. Ou não, né? Não é par ou ímpar. Se ele é par ou se ele não é par. Então, por exemplo, se eu quiser aqui imprimir 8 é par, uma pergunta. E aí eu chamo aqui a função é par e passo o 8 como parâmetro. Beleza? Então, 8 é par? True. Verdade. Legal. Vamos testar com outro número? 7 é par? False. 7 não é par. Eu posso, inclusive, criar uma versão mais incrementada da minha função. Ela já vai dar o print para mim. Tá? Como é que eu faria isso? Eu posso imprimir aqui, em vez de usar o return. Né? Posso pôr o print aqui dentro. Ó. Então, por exemplo, o número o número é par. O número não é par. Tá vendo? Então, o print está dentro da minha própria função.
Então, minha função é par agora está mais avançada, porque eu só preciso chamar ela aqui e passar o parâmetro. Por exemplo, 10. O número é par. 15. O número é par. Vamos tentar fazer uma versão um pouco mais avançada dela, usando o f-string. Vou colocar o f aqui. O número. Que número? O número, que é a minha variável que está aqui em cima, é par. Ou o número não é par. Então, eu estou usando o f-string aqui para dizer, dentro dessa string, dentro dessa mensagem, tem uma variável. Qual que é a variável? Eu coloco aqui entre chaves e vou dizer, o número tal é par ou não é par. Então, nossa função ficou um pouquinho mais avançada aqui, né? É par. Vou executar essa função. O número 20 é par. O número 20 é par. O número 15 não é par. Beleza? Você pode fazer muita coisa dentro de função. Você pode ter um código inteiro dentro de uma função. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aberta aqui de uma função grande para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, isso aqui é um sistema de... Pode falar, fica à vontade. Alguém ia falar alguma coisa? Por exemplo, isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma função. Def process symbol thread. Ela tem dois parâmetros, symbol info e symbol. Tá? Então, notem que eu tenho aqui, ó, de 350 até 500. Eu tenho 150 linhas de código em uma única função. Dentro dessa função, tem várias coisas. Essa função, ela é utilizada em várias partes do código. Então, assim, eu teria que digitar isso aqui várias vezes no meu código. Ele ia ficar muito poluído. Tá? Então, opta-se por reaproveitar esse código, né, reutilizar esse código em outras partes do seu código, minimizando assim o seu trabalho, tornando o código mais legível. Tá? Então, aqui são funções simples para vocês conhecerem como elas funcionam, como elas são definidas. Né? Define-se a função por meio do método def, dou o nome à função, insiro ou não um parâmetro, tá? E insiro o que eu quero que essa função faça e chamo ela em qualquer parte do código. Tá? Depois a gente dá uma repassada nisso na próxima aula. Tem algumas outras questões de função que eu quero falar para vocês, mas como já está terminando o nosso tempo aqui, eu vou parar por aqui. Tá?
Mark Miranda, obrigado, Mark. Marco, vai surgir dúvida. Fique à vontade, me procure, tá? Manda mensagem no LinkedIn, coloca a pergunta lá no próprio YouTube, onde o vídeo vai estar disponível, e eu te respondo por lá, tá bom? Fique inteiramente à vontade, estou à disposição, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Se tiverem dúvidas ainda, temos 3 minutinhos. Se não tiver nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. O almoço aqui já está com um cheiro bom, viu? Pronto, Erasmo, acho que a gente pode encerrar. Então, até terça, pessoal, no mesmo link. Até terça, pessoal. Obrigado, professor Chase. Obrigado a todos. Bom final de semana aí para vocês. Um abraço.